Lucas, em Atos 17, 21, nos diz que os moradores de Atenas não faziam outra coisa senão correr atrás das últimas novidades. Só os atenienses? Nós somos permanentemente expostos a muitas novidades, muitas mensagens, muitos ensinos sobre o Evangelho. Uns certos, quando baseados na palavra de Deus, e outros errados, quando saem de cabeças do presente, conquanto já tenham sido elaboradas no passado. Isso não é novo. Na verdade, todo o Novo Testamento foi escrito por causa dos erros, das heresias. Porque se todos cremos em comum a mesma coisa, não temos que explicar o que nós cremos. Mas quando nós cremos e surge um ponto aqui, outro ponto ali, uma divergência num lugar, em outro lugar, é preciso que alguém organize esse pensamento. Os evangelhos nasceram assim. Porque começaram a dizer coisas sobre Jesus, relatos sobre Jesus, que não aconteceram. Por isso os evangelistas se apressaram em pesquisar. Lucas diz claramente isso, colocou em ordem a biografia de Jesus, e hoje nós as temos, atendendo a uma demanda. Como o pregador também, até mesmo o coro, quando escolhe as músicas, vamos ver aquilo que as pessoas estão precisando ouvir, do ponto de vista, às vezes, negativo, ou do ponto de vista positivo. Pedro, um autor que nós conhecemos bem, um homem que teve um papel de grande relevância na história da igreja, enfrentou as mesmas dificuldades. E ele escreveu a sua segunda carta para tratar dessas dificuldades. Dificuldades estas, ou heresias, ou erros, que até hoje povoam os embates e debates na cena contemporânea. Por exemplo, ele escreveu na segunda carta, capítulo 3, versos 17 a 18, o seguinte. Segundo Pedro, você pode acompanhar na sua versão, vou ler na prazer da palavra. Ele escreveu assim: assim, bem informados, tome o máximo cuidado para não serem arrastados pelos erros dos falsos mestres e percam a tranquilidade que têm agora. Pelo contrário, cresçam na graça, verso sabemos de cor, e na amizade com o divino Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo a quem devemos agradecer agora e na eternidade. Tomem o máximo cuidado para não serem arrastados pelos erros dos falsos mestres e percam a tranquilidade que têm agora. Certa ocasião, uma irmã recebeu uma mensagem de WhatsApp dizendo uma coisa que no caso era falsa, e ela me disse: não consigo dormir. Essa notícia me impactou tanto que eu não consigo dormir. Eu respondi: irmã, essa notícia é falsa. Famosas fake news. Mas causam perturbação nas pessoas muitas vezes. Isso não foi diferente ao tempo de Pedro. Mesma realidade, mesmo tipo de ensino. Eu quero trazer esses ensinos para lá e para cá. E quero mostrar que tudo aquilo que Pedro enfrentou, nós enfrentamos. Porque o meu propósito é dizer muito claramente, como o coro Novo Canto cantou na primeira música: o Evangelho é a boa notícia da salvação. Mas aí vão colocando umas coisas, uns penduricalhos. Olha, se você guardar isso, se você obedecer isso, se você obedecer aquilo, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus.
Mas o Evangelho era algo, e é, totalmente novo. Como se dizia quando eu era menino, o Evangelho é fora do esquadro. Vou mencionar, então, algumas dessas circunstâncias que tornavam o Evangelho fora do esquadro, ou biblicamente falando, uma loucura para as pessoas sensatas, no entendimento delas. Como aceitar a ideia da graça de Deus? Pensar que a graça de Deus é para todas as pessoas. Uma das experiências mais ricas que eu já tive na vida foi visitar Massada, perto do Mar Morto. Ali viveu uma comunidade essênia. E essa comunidade escreveu um manual de como viver. E eles se chamavam a si mesmos de os eleitos. Nós os eleitos, esse sentimento, esse pensamento é anterior, inclusive, aos evangelhos, anterior ao período do Novo Testamento. Por que estou dizendo isso? Uma corrente filosófica que vem desde o IV século se adentrou ao cristianismo e passou a ensinar o seguinte: a graça é para algumas pessoas especiais, para aquelas pessoas que Deus escolhe se revelar. A graça não é para todos, não é para todas as pessoas. O gnosticismo ensinava que você obtém a graça por um esforço. Esse esforço consiste na gnose. A gnose é estar diante da luz do conhecimento de Deus e deixar que essa luz penetre o seu ser e vá purificando o seu ser de tudo aquilo que é mal. Isso era o gnosticismo. Aplicado no meio cristão, que dizia o seguinte: há, no entanto, pessoas que Deus escolhe. Esses vão ter encontro com Jesus, os demais não. O que eu estou dizendo com todas as letras, que a doutrina da dupla predestinação, em que Deus escolhe uns para serem salvos e outros para ficarem perdidos, é um tipo de gnosticismo. Porque enche de orgulho aquele que foi escolhido. Deus me escolheu para me salvar, você não. Eu sou melhor do que você, sou superior a você. O que é verdade, mas não vamos dizer isso em público. Brincadeira para dizer que essa convicção, essa crença que algumas pessoas têm, e nós como evangélicos, particularmente batistas, devemos tomar o cuidado para não ficarmos com essa ideia na cabeça. Nós não somos especiais, nós não somos eleitos, nesse sentido de previamente eleitos, e só nós não. O Evangelho é para todos. Todos que creem. Não para alguns que foram escolhidos para crer, e os outros lamentamos muito. Mas o que eu posso fazer? Eu fui, né? Que no fundo eu fui porque eu sou bom. No fundo eu fui porque eu mereci. É a negação completa do Evangelho. Não é para nenhuma elite ser cristão. É para todos que, ouvindo o Evangelho, aceitam o Evangelho. Seja sábio, seja iletrado, seja pobre, seja rico, seja homem, seja mulher. Paulo, escrevendo a Timóteo, esclareceu isso de uma maneira absolutamente total. 1 Timóteo 2, (4 a 7). O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: o propósito do nosso Salvador é que todas as pessoas sejam salvas. Por que nem todas serão salvas? Porque algumas não desejaram. Todas as pessoas sejam salvas. Não aquelas que ele escolheu para tal. Todas as pessoas. Claríssimo. E cresçam também todas no conhecimento da verdade. Todas. Não os pastores, os professores, mas todos os participantes do Evangelho
devem crescer na graça. Afinal, só há um Deus verdadeiro, só há um intermediário entre o Deus eterno e os seres humanos, Jesus Cristo. Ele viveu entre nós e se entregou para morrer em nosso lugar. Então, falem dessa verdade em todas as oportunidades que tiverem. É o que eu faço, diz Paulo, porque eu fui escolhido para atuar como mensageiro, missionário e mestre entre os cidadãos de fora de Israel, para que creiam e sejam salvos. Sim, para isso fui chamado. O gnosticismo, seja ele de qualquer natureza, diz que há pessoas especiais as quais Deus escolhe. Ele nos escolheu a todos. Está à porta e bate. Você abre ou não? Abriu, a graça alcança você. Não abriu, ele continua. Tum, tum, tum. Como falei quando preguei sobre Zaqueu, olhou lá em cima. Zaqueu, desce daí, camarada. Zaqueu podia dizer, eu não. E ficaria lá em cima. Talvez nem ouvíssemos a história dele, né? Que não interessaria, né? Mas ele desceu, com uma bala, e recebeu Jesus, e hoje veio salvação a esta casa. Outro grande problema que Pedro enfrentava, ele mesmo na própria pele, era o legalismo. Para o legalista, o evangelho vem depois. Primeiro vem a obediência aos mandamentos divinos. Essa é a ordem. E aí nós temos dois fenômenos lamentáveis. Um é a judaização do cristianismo, a crença de que o protestantismo, batista, presbiteriano, metodista, é uma continuidade do judaísmo, com a única diferença que o Messias, Salvador Jesus, já veio. O resto é igual. Isso ensina o legalismo. O estilo de vida e, sobretudo, o jeito de cultuar do Antigo Testamento, com suas festas, datas, sábados, etc., deve ser reproduzido hoje, ensinam os legalistas. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 7, 17 a 20, vai na linha absolutamente oposta a esta. Leio também. Meu propósito é exatamente ler o Novo Testamento para os irmãos que já leem, mas lendo nessa perspectiva de entendermos a beleza da fé cristã para todos nós. Diz então o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, 17. O importante é que cada um permaneça na condição em que se encontrava quando se converteu a Cristo. E isso vale para todos os cristãos. Assim, se você se converteu sendo judeu, continue sendo judeu. Não abandone a sua cultura. Se você se converteu em alguma outra cultura, não se torne um judeu. Essas coisas não têm valor. O que importa é a obediência aos mandamentos do Deus eterno. Ninguém precisa mudar essas coisas exteriores. Há cultos que têm chofar, isso é chifre, candelabros. Não somos judeus. Nada a ver conosco isso. Nós somos brasileiros. Mas é o legalismo, em que a obediência, tal como no Antigo Testamento, vem primeiro, porque a graça completa só chegou com Jesus Cristo. Mas para nós, Jesus Cristo já chegou. E há uma outra manifestação, um outro movimento, que eu chamaria de absolutamente deletério, destruidor. Eu vou pedir que mostre uma foto que eu retirei, que eu fiz num consultório veterinário. Olha que linda frase. Vou ler aqui porque não dá talvez para todo mundo ler aqui do coro. Regue sua fé para colher milagres.
Quem faz o milagre? Segundo essa frase. Não é linda a frase? Mas é herética. É falsa. Não tem base na Bíblia. Quem é que ensina isso? Um movimento chamado Palavra de Fé ou Palavra da Fé, que propõe que a fé é uma força controlada pelas palavras ditas pelos que creem. É o famoso, a sua palavra tem poder. Para essas pessoas, a fé é uma força através da qual uma pessoa realiza tudo o que deseja. Então, todo crente, se desejar, se determinar, pode ficar rico. Todo crente, se determinar que está curado, não precisa procurar o cardiologista. Ainda bem que está aposentado. Todo crente pode mudar o seu destino pela fé, mudar a sua realidade. Baste que semeie. Estou falando de dinheiro, de dízimo. Você semeia o dízimo, digamos, R$1.000, por exemplo, ou R$100. E você colhe 5.000, 10.000. Uma maravilha. Só que é falso. Mas a frase aí mostra que nós estamos cercados por essa teologia, que eu estou aqui chamando com todas as letras de herética. Pego então um versículo bíblico que vou ler agora. Sabemos de cor, mencionei isso na mensagem anterior. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você lê 2 versículos antes, quais são todas as coisas? As aflições, não a riqueza, não a prosperidade, não a saúde, a dificuldade, a doença. Todas essas coisas eu deixo por conta do meu Deus. Mas as pessoas usam esse versículo e dizem: eu quero ter um carro. Meu carro está velhinho, é o meu caso, está velhinho. Mas eu vou determinar que eu vou comprar um carro novo e pela fé Deus vai me dar um carro novo. Eu não fiz essa oração ainda, estou com um carro velhinho e não pretendo fazer também. É disso que estou falando, talvez alguns até estejam achando estranho, porque isso invadiu os nossos arraiais. É como se isso aqui fosse verdade. Eu estou certo que a pessoa que colocou lá, eu não a conheço, nem imagina que isso aí é uma heresia. Mas é a chamada confissão positiva, que você vê todos os dias nos programas evangélicos que você escuta. Então, eu preciso ler de novo, mais longamente, a Bíblia. Hebreus, capítulo 9, 8 a 17. Que nos ajuda a como nós fazemos o nosso caminhar, o nosso trilhar. Hebreus, os irmãos sabem que foi escrito para judeus que viviam fora de Israel. Então ele fala de todo o Antigo Testamento, cita várias vezes as ordenanças, as regras. Ele diz assim: com essas regras temporárias, o Espírito Santo estava demonstrando que o verdadeiro lugar santíssimo ainda estava para surgir e que isso não aconteceria enquanto estivesse sendo usado o antigo lugar santíssimo. Estamos diante de uma ilustração para que todos possam ver a verdade. Na antiga aliança havia oferendas de produtos do campo, bem como sacrifícios de animais. No entanto, esses esforços não conseguiam o mais importante, que era mudar a mente dos que levavam ofertas e faziam sacrifícios. Essas regras religiosas são coisas humanas, porque se baseiam em comidas, bebidas e festas, que só tiveram valor antes da vinda de Cristo. Cristo veio e mudou tudo. Ele veio como sumo sacerdote perfeito. Seu sacrifício foi maravilhoso e definitivo.
Ele não ofereceu animais como bodes e bezerros. Ele se ofereceu a si mesmo quando morreu na cruz. Ele entrou no lugar santíssimo uma única vez, e esse único gesto foi suficiente para nos reconciliar completamente com Deus eterno. Fica claro, então, que a purificação obtida no passado, por meio de sangue de bodes e touros e cinza das novilhas, era exterior. Assim, o que nos purifica interiormente é o sangue de Cristo, que em comunhão com o Espírito Santo ofereceu-se para morrer em nosso lugar, para nos salvar e nos capacitar para um relacionamento vivo com Deus vivo. Cristo é o intermediário da nova aliança. A antiga aliança exigia a morte para que o perdão fosse concedido. Ao morrer, ele garantiu a realização da promessa eterna aos que creem. Eu poderia continuar aqui, ele termina dizendo: segundo as regras religiosas, todas as coisas deviam ser purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não havia perdão de pecados. Foi por isso que Jesus fez o sacrifício perfeito. Do outro lado dessa perspectiva, havia uma outra, um nome de pouco uso por nós, mas todos vão ter clareza do que significa: o antinomianismo, que é, a palavra vem de nomos, regra, lei, é o oposto do legalismo. Então, os que são contra o valor das regras, que ensina basicamente o seguinte, olha que totalmente contemporâneo. O corpo faz, o que o corpo faz não impacta a alma. Eu creio no Evangelho, ok. O que eu faço, isso é para a minha alma. Mas o que eu faço no futebol, no trabalho, na escola, é uma coisa separada, não tem uma coisa a ver com a outra. É por essa razão que são tantos evangélicos no Brasil e o Brasil não melhora. Porque eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ser bom, eu não preciso viver de modo digno, eu já tenho o Evangelho. Para que eu vou me esforçar para viver do modo digno do Evangelho? Não preciso. Esse é o sentimento, usando aqui um recurso indireto, não é? É um desafio para nós isso. O que diz a Bíblia? 1 João 5, versos 1, 2 e 3. Quem crê que Jesus é o Cristo é de fato filho de Deus. Quem ama o seu Criador, ama aqueles que Ele criou. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, amamos o próximo. Deus nos espera e espera que obedeçamos aos seus mandamentos, que garanto, é o autor quem diz, não são opressivos. Em outras palavras, não há nenhuma contradição entre graça e mandamento. A graça vem primeiro e o mandamento depois, nesta ordem. Então, aquilo que eu faço impacta a minha alma. Porque se eu faço algo indigno, afeta a minha alma. Não há essa separação. Fé é uma coisa, vida é outra. São a mesma coisa. Eu sei que Deus é perfeito, Ele é santo, mas eu não tenho que ser santo. Eu posso dar um jeitinho aqui para enganar o meu cliente. Não é, pastor Roberto, nosso brilhante advogado? Não é isso? Porque eu vou ganhar mais dinheiro. E a sua fé? Bom, isso é lá domingo. Aqui no meu consultório, no meu escritório, no meu trabalho, no meu lazer, aqui é outra regra. Aqui quem manda é o dinheiro. Eu tenho que faturar, eu tenho que pagar meus boletos. Por exemplo, é disso que o antinomianista dizia o seguinte: não, toca a sua vida, meu cara. Toca, faz o que você quiser. Você já é salvo por Jesus Cristo. O que você faz não importa, não impacta. Quem acha assim não entendeu nada do que é o Evangelho. Porque o Evangelho é viver uma vida nova. Como nova, se eu faço o que todo mundo faz? Não é verdade? Esse é o nosso desafio.
Por isso, volto então ao texto de Pedro. Bem informados, tomem o máximo cuidado para não serem arrastados pelos erros dos falsos mestres. Mencionei aqui 3 grandes áreas. E percam a tranquilidade que tem agora. O Evangelho nos dá uma tranquilidade que ninguém pode arrebatar. Cresçam na graça, cresçam na amizade com o divino Salvador Jesus Cristo. Agradeçam sempre Ele, como você faz agora, fará também na eternidade. Como crescer então na graça? Primeiro, leiamos sempre o Novo Testamento. Em nossa jornada de leitura da Bíblia, nós tomamos esse cuidado. Nós lemos o Antigo e balanceamos com o Novo. O Novo é mais curtinho, só tem 27 livros. O Antigo é mais antigo, tem 39. Alguns têm 66 capítulos, outros 150. O Novo são breves, o máximo tem 28 capítulos, que é Mateus. Então nós temos que fazer isso, porque senão nós ficamos 1 ano e meio lendo o Antigo Testamento, esquecendo que o completamento da revelação graciosa de Deus veio com Jesus Cristo. Então temos que ser sempre, na nossa jornada, o Antigo e o Novo, juntos. Eu e você, nós temos que permanentemente estar com o Novo Testamento aberto, lendo esse Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, e você vai ver que todas essas heresias têm um pé no Antigo Testamento, interpretado indevida e incorretamente. O Novo Testamento ilumina o Antigo. Se nós lermos o Antigo sem o Novo, seremos judeus, não cristãos. E se nós lermos o Antigo, nós lemos o Novo sem o Antigo, não vamos compreender inteiramente o Novo. Os 2 livros são a revelação de Deus, mas a luz para tirar qualquer tipo de poeira do Antigo Testamento é a luz de Jesus, a luz do Novo Testamento. Então vamos estudar sempre a Bíblia. Sozinho ou em grupos, nossa igreja oferece muitas oportunidades para você estudar a Bíblia. Leamos sempre o Novo Testamento. Em segundo lugar, mantenhamos o foco no nosso amigo Jesus. Uma amizade iluminada pelo Espírito Santo e submissa à Bíblia. Penso que esse cuidado nos ajuda muito a compreender que Jesus Cristo, sendo o foco da nossa experiência iluminada pela Bíblia Sagrada, nós vamos ter muita alegria de viver o Evangelho e de pregar o Evangelho. Termino como comecei, pedindo ao Novo Canto para cantar a primeira música sobre o Evangelho. Porque aquela música resume o que é o Evangelho, a salvação. Não é? Então, eu quero que vocês cantem agora, porque tem que ficar claro para todos nós aqui. Desculpe a frase que eu vou usar. O nosso negócio é só uma frase indevida, é o Evangelho. Não é outra coisa. Nosso trabalho, a nossa missão, nosso foco, nosso sentimento, a nossa experiência, a nossa esperança, a nossa confiança é o Evangelho. Cristo dá salvação. Isso que nós temos que não só crer, mas afirmar e deixar que isso nos dê tranquilidade diante de guerras, diante de gritos, diante de opiniões, diante de seduções. O que nos dá tranquilidade para viver é saber e proclamar que é Cristo que nos dá a salvação. Vamos acompanhar essa música então.